Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Te agradeço por estar aqui no nosso canal de orações. Muito obrigado. Peça a sua inscrição, seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares o link deste canal, tá bom? Agora no canal Marlon Orações, iremos meditar o Evangelho do dia com o Padre José Augusto. Uma belíssima reflexão para o dia de hoje. Vamos acompanhar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dentro desse contexto da quaresma que nós estamos vivendo, a igreja dá como que uma pausa para nós celebrarmos esta solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Isso só acontece na igreja católica, meus irmãos. E isso é maravilhoso, porque os nossos olhos agora se voltam para o pai adotivo de Jesus. Vocês viram aqui no Evangelho que situação difícil que José acabou vivendo quando ele soube que Maria estava grávida. O Evangelho está dizendo, nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois vai para o versículo 18 até o 21, e depois o 24, a metade do 24, aqui coloca 24a. José já tinha escolhido Maria como esposa dele, mas veja que situação José estava vivendo. O anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, perguntando se ela quer ser mãe do Salvador. Maria ficou espantada no momento, porque ela não entendeu o que estava acontecendo. E aí ela pergunta para o anjo Gabriel: mas como isso vai acontecer? Porque ela disse: eu não conheço homem nenhum. Ela estava prometida em casamento, ela ainda não tinha se relacionada com José, então como é que vai acontecer de ela ficar grávida? E o anjo Gabriel disse que tudo isso ia acontecer pela força, do Espírito Santo. O Espírito Santo viria sobre ela e ela ficaria grávida. E Nossa Senhora diz: então, eis aqui a serva do Senhor. E realmente isso aconteceu. Nossa Senhora ficou grávida. Uma das coisas que o anjo Gabriel tinha dito para Nossa Senhora era que Jesus, ou melhor, era que Isabel, a prima de Nossa Senhora, já estava no 6º mês. Foi o que aconteceu? Nossa Senhora vai para Encárem, lá nas montanhas da Judéia. Encárem fica bem próximo ali de Jerusalém.
e ela não conta nada para José do que havia acontecido. Provavelmente Deus tenha dito isso para ela, o Evangelho não fala nada disso. Só fala que, uma vez que Isabel estava já no 6º mês, ela foi. Então, Maria tinha acabado de conceber Jesus no ventre dela. E ela vai ao encontro de Isabel. Fica os 3 meses com Isabel. Isso significa que nesses 3 meses que ela estava com Isabel, José não a viu. Então ela sai grávida, engravidou, já foi lá para Encare, 3 meses lá. Quando Nossa Senhora volta, o que foi que aconteceu? 3 meses, a barriga já mostra a gravidez de uma mulher. Um dia de gravidez não mostra nada, uma semana não mostra nada, mas 3 meses. Então, quando José viu, o mundo ruiu sobre ele. Então, de repente, quando ele percebe, vendo Nossa Senhora grávida, olha, a lei dizia que quando uma mulher traía o esposo, o pretendente, deveria ser apedrejada. Mas José aqui disse que ele era um homem justo, então o que ele fez, eu estou apenas narrando para você todo o acontecimento ali do Evangelho, como está narrado nos Evangelhos. Então ele viu, Maria deveria ser apedrejada, ele, como era um homem justo, ele resolveu não apedrejar, mas disse, olha, vou deixá-la. Olha, ela que resolve essa situação, já que ela ficou grávida, já que ela arrumou outro, que ela resolva isso entre ela lá, os seus pais, os parentes dela. Eu, usando as minhas palavras, né? Eu estou fora disso. Então ele resolveu rejeitá-la. Mas imagina, não estava a cabeça de José. Como pode Maria fazer isso comigo? Ela me traiu. E além de ter me traído, ela está grávida. Olha a barriga grande dela. Agora imagina, meus irmãos, na cabeça de José, jamais iria ele imaginar que Maria estava grávida ali através da ação do Espírito Santo. Isso nunca tinha acontecido com o ser humano. Imagina uma mulher ficar grávida de Deus. Estou entendendo a confusão que estava na cabeça dele? Ele não sabia nada disso. Mas graças a Deus, quando José vai deitar e ele dorme, em sonho, o anjo aparece, que foi a leitura que eu acabei de proclamar para você, dizendo para ele, José, não abandone Maria, não. Porque o que aconteceu com ela foi a ação do Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho, e o nome dele será chamado Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou José deste sonho, e ele viu que esse sonho era um sonho, mas era um sonho revelador, ele acolheu Nossa Senhora como esposa. Eu queria destacar aqui, meus irmãos, no dia de que a igreja, que nós católicos com muita alegria estamos comemorando o dia de São José, eu queria destacar toda essa situação que José viveu. Na verdade, foi uma provação interior. Ele, olhando para Maria grávida, ele não conseguia entender que Maria jamais iria traí-lo. Mas, pelas vias humanas, pelas vias normais, eu repito, José jamais iria
imaginar que o que aconteceu com ela foi uma ação de Deus. E aí ele retorna, e aí ele acolhe Maria, cuida de Maria. E quando Jesus nasce, ele assume Jesus como pai adotivo de Jesus e aí cuida também de Jesus. Bonito lá na Terra Santa, lá na casa que se chama Casa da Sagrada Família, que hoje é uma igreja, lá tem um quadro. Eu sempre, no dia de São José, o esposo de Maria, eu me lembro disso. Está lá, José cumprindo a sua missão de pai e de esposo. Ele trabalhando, Nossa Senhora ali trabalhando no tiar, Jesus ali no meio entre os dois. É uma coisa linda. José assume a sua missão de esposo e de pai para cuidar do menino Jesus. E aí nós vamos vendo, após o nascimento de Jesus, essa forma discreta de José estar ali cuidando da Sagrada Família. José, em nenhum momento se ouve uma palavra dele. Ele vive o silêncio diante de todo esse mistério. Quando Jesus já tinha chegado aos 8 dias de nascimento, José leva Jesus para o templo, para a circuncisão e também para a purificação de Nossa Senhora. Aos 12 anos, quando acontece aquele momento em que Jesus desaparece lá no templo, naquele momento Jesus fica ali com os doutores da lei, discutindo, falando as coisas. De repente, ali Nossa Senhora ali mostra que os dois sentem falta e aí eles vão procurar e encontram Jesus ali. Ele estava com seus 12 anos lá discutindo com os doutores da lei. Essa presença de José na vida de Nossa Senhora, que na Sagrada Escritura, aqui nos Evangelhos, mostra um homem silencioso, que é justo, mas que cumpre o seu papel de esposo e cumpre o seu papel de pai. Aqui eu queria falar para você que é esposo. Eu não sei como é que você está vivendo, como é que você está exercendo o seu papel de esposo. E se você tem filhos, como você está exercendo o seu papel de pai. Se você tiver qualquer dificuldade, olhe para José. E nessas poucas passagens da Sagrada Escritura, você vai encontrar o que é que um esposo deve fazer e o que o pai deve fazer. Nós vivemos tempos difíceis, onde há muita crise dentro do casamento. E um dos grandes problemas dentro da crise do casamento é o esposo que não é presente na vida da esposa. Claro, existem esposas também que não estão presentes na vida do esposo. Mas, como hoje é o dia de São José e o nosso coração está voltado para ele, diante desse homem, desse grande homem, esse homem justo, então estou me referindo aos homens. Você que é esposo, você tem cumprido realmente o seu papel de esposo? Você tem sido presente na vida da sua esposa? Ou me desculpe, você tem traído a sua esposa? Eu e, claro, os outros sacerdotes, nós nos deparamos muito com essa situação do esposo
que não é presente na vida da esposa. No tempo do namoro era aquela coisa, era presente, você é muito linda, você é maravilhosa, não tem outra mulher mais bonita do que você e tudo mais. E depois que casou, passou um tempo, foi se tornando ausente na vida da esposa. Às vezes até pensando, né? Porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou muito cansado e tal. E às vezes vai se tornando ausente. É assim que você está? Se você estiver dessa forma, olhe para São José e veja o quanto que São José foi presente na vida da Virgem Maria. Ele é o protetor da Virgem Maria. Lembremos que nessa passagem do Evangelho, que nós estamos aqui no caso no Evangelho de São Mateus, nós vamos ver depois que o anjo também ele aparece para São José, e aí ele fala de novo, né? Que é para José ir embora porque Herodes queria matar. Então tá aí o José, o protetor, ele protege Nossa Senhora, ele protege Jesus, e eles vão para o Egito. E depois que Herodes morre, eles voltam, e aí ele passa a viver em Nazaré, lá na Galileia, cuidando de Jesus, de Nossa Senhora, até que chega o momento em que Jesus sai para pregar o Evangelho. Depois não se vê mais José, porque ele morre, pelo menos é o que a tradição da igreja mostra. E lá na casa de São José, lá em Nazaré, lá também tem um vitral muito bonito. Um mostra o casamento de São José com Nossa Senhora, e o outro, a morte de São José. E na morte de São José está ali José morto, ali em cima da cama, e de um lado Jesus e do outro lado Nossa Senhora. Para dizer assim, missão cumprida. José cumpriu a missão. Desde o momento em que o anjo apareceu para ele no sonho, José assumiu para valer. Ele assumiu para valer Nossa Senhora. E ele cuidou de Nossa Senhora até quando Jesus cresceu e já estava ali um homem feito, crescido, pronto para pregar o Evangelho, para cumprir a missão dele. Até o fim. Você que é esposo, não se esqueça que você prometeu lá no dia do seu casamento. Eu te prometo, eu te recebo aí o nome aí da sua esposa, né, como minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença por todos os dias da nossa vida. A sua esposa também falou a mesma coisa, mas hoje, por causa de São José, eu estou dizendo para você, esposo, você tem cumprido o seu papel, você tem sido fiel. Se você não tem sido fiel, se por algum motivo você está esfriando, peça para São José. Tenha essa humildade e peça para São José e diga para ele, São José, me ajude. Me ajude a ser um bom esposo e me ajude a ser um bom pai. Porque eu reconheço, São José, que eu tenho falhado nisso, que eu tenho falhado naquilo. Existe um livro de consagração a São José. Procura aí na internet que você vai fazer. E compre esse livro, adquira esse livro e faça a sua consagração a São José. Porque José é aquele que provê as necessidades da família de Nazaré, as necessidades de Nossa Senhora
e as necessidades de Jesus. Mas não somente as necessidades materiais, mas também as espirituais. José era um homem responsável. Por isso que a Sagrada Escritura vai dizer que ele era um homem justo. A leitura do Evangelho diz isso. Ele era um homem justo. Ele foi esposo, e esposo mesmo. Ele foi pai, e pai mesmo. Que São José ajude você com a sua família. E tenha São José como esposo ou como exemplo para a sua vida. Tenha São José como exemplo para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.